Bolsonaro disse hoje que quer privatizar a Petrobras e que também a culpa da inflação é dos governadores e dos prefeitos que decretaram lockdown. Ele se irritou com a pergunta de um pastor evangélico, que também é vereador em Pernambuco, durante uma entrevista na manhã de hoje. Ele disse que não tem responsabilidade nenhuma sobre a inflação. O presidente da República, em tese, é a pessoa responsável pela política econômica do país. Sempre foi assim. Ele nomeia o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes. Ele tem em suas mãos uma série de poderes que lhe dão a condição de conduzir a política econômica no país. O presidente do Banco Central, agora independente, também tem o dever de controlar a inflação. Mas o dever político de responder sobre a inflação é do presidente da República. Perguntado sobre isso, Bolsonaro ficou irritado. Veja um trecho da resposta do presidente da República. Essas verdades, ô Clarissa, é que dói para muita gente aí. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado o imposto federal, coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS, mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba, que toda vez que aumenta um pouco o combustível, os governadores aumentam em muito o ICMS. Essa é a verdade. Vamos reclamar com quem de direito? O valor aprovado hoje, que teve à frente o Arthur Lira, não é o projeto ideal, mas eu cumprimento o Arthur Lira porque ele conseguiu aprovar o que foi possível. Ele diminui esse ano 7% o preço do combustível, que a previsão é essa, né? Tem que passar no Senado. Quem sabe o ano que vem a gente diminua mais 7% e vai fazer a nossa parte. A gente não tem como resolver um problema crônico de décadas, de uma hora para outra. O cara não está fazendo nada. O cara está aumentando o combustível. O alimento está caro. Bem, reconhecemos que você tem razão em quase tudo que você fala, mas também direcione as suas críticas para quem de direito. O presidente deu uma entrevista bem longa para essa emissora do interior de Pernambuco. É uma emissora evangélica e, portanto, ele não foi entrevistado por jornalistas. Ele conversou com apoiadores, que são, digamos assim, fãs do seu governo. E mesmo assim, se irritou com a pergunta do pastor sobre a inflação. A resposta completa tem 10 minutos, eu vou colocar aqui no final do vídeo para você ver. Mas antes de você ver a resposta completa, eu queria me ater a esse trecho aonde Bolsonaro diz que pode privatizar a Petrobras. É uma questão muito polêmica. Na opinião pública, a maioria dos brasileiros é contra a privatização da Petrobras, mesmo porque seria, na visão de muitos, a entrega de uma empresa que estrategicamente é importante para o país. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que por ele já tinha privatizado a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras. Durante a entrevista, o presidente, na sua fala, apresentou um diagnóstico do problema. Ele falou da inflação como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo. E disse que os governadores e os prefeitos, que decretaram medidas de emergência para conter a contaminação pelo novo coronavírus, é que são os responsáveis pelo que está acontecendo agora, principalmente com os alimentos. Para solucionar o problema,
Jair Bolsonaro apresentou uma facilitação de crédito e compra garantida para pequenos produtores, mas assim, é uma solução de longo prazo, porque o presidente disse que não pode tabelar os preços, que não podendo tabelar os preços, também não pode agir de uma maneira, digamos assim, de controlar a inflação através de mecanismos outros. Então, a única saída para ele é aumentar a produção. E para aumentar a produção, o presidente disse que os pequenos produtores terão compra garantida pelo governo através da Caixa e do Banco do Brasil. Essas soluções elas não resolvem o problema. E Jair, aparentemente, ele sabe disso. Por isso, a irritação ao ser perguntado sobre a inflação e os preços altos. O presidente, aparentemente, não tem uma solução para o problema e recusa-se a assumir qualquer responsabilidade sobre o que está acontecendo. A responsabilidade de controlar a inflação é do Banco Central. O Banco Central independente precisa controlar a moeda. Mas, para que haja estabilidade econômica, é preciso ter estabilidade política. E o que nós estamos vendo de aumento dos preços tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com outra coisa. Tem a ver com a instabilidade política do país, que até um dia desses, o presidente prometia levar a um golpe de Estado. Prometeu isso a muitos dos seus seguidores, prometeu fechar o STF, ameaçou não cumprir decisões judiciais e voltou atrás. Agora, nesse momento, está dando entrevistas para emissoras pequenas, onde ele conta com apoio. Não tem dado entrevistas coletivas para a grande imprensa, a quem ele acusa de fazer uma campanha difamatória contra o seu governo. Nessa entrevista que ele deu para a emissora evangélica lá pernambucana, ele falou também disso. Falou sobre como a mídia trata mal o seu governo, como produz informação negativa e criticou muito as emissoras de televisão e emissoras de rádio, enfim, a grande imprensa, a imprensa em geral, por ter incentivado as pessoas a se protegerem do contágio pelo coronavírus. O presidente da República, ele continua defendendo que o bom mesmo é tomar o kit Covid. O kit Covid que foi promovido por vários médicos. Durante essa entrevista ele fala durante muito tempo sobre isso. E diz que tem uma bomba aí para aparecer. Um novo estudo que vai mostrar, assim, por A mais B, que a cloroquina, a ivermectina, o kit Covid é a solução e sempre foi a solução para o problema da crise sanitária. É difícil acreditar nisso. Essas promessas feitas por Bolsonaro muitas vezes não se realizam. Ele já prometeu mostrar que as urnas eletrônicas eram falsificadas, que a apuração dos votos era uma fraude. E depois ele mesmo disse que não conseguia provar isso. Prometeu provar que as pessoas não estavam morrendo de coronavírus, que na verdade existia uma super notificação de mortes. Já passamos dos 600 mil mortos. E não conseguiu provar isso. Depois se descobriu que o relatório do TCU era falsificado. E agora diz que tem como provar que o kit Covid funciona. Prometeu isso durante essa entrevista. Não sei se podemos chamar de entrevista, porque foi um pronunciamento. A única pergunta mais forte foi feita
por esse pastor Júnior, que também é vereador, e o presidente reagiu muito mal a ela, dizendo que o vereador deveria se informar melhor, porque a culpa não era dele, essa questão de inflação ele devia perguntar para outras pessoas, responsabilizar os prefeitos e os governadores. A política econômica do país é de responsabilidade do presidente da República. E é muito grave e muito preocupante que o presidente da República não tenha um plano econômico para sair da crise. Nós estamos vivendo uma crise econômica muito grave. E nunca tivemos uma situação tão complicada, desde que a inflação foi controlada pelo Plano Real. O presidente, você vai ver na entrevista dele completa, trecho onde ele fala sobre economia, agora no final do vídeo, mas ele disse que o tabelamento de preços feito no Plano Real não funcionou. Na verdade, nunca ocorreu tabelamento de preços durante o Plano Real. Não foi assim que foi feito esse plano no governo de Itamar Franco. O tabelamento de preços existiu no governo Sarney, foi tentado também no governo Collor, mas não funcionou, porque o mercado terminou prendendo as mercadorias, não tem abastecimento, falta mercadorias, e aí o governo é obrigado a liberar novamente os preços. O tabelamento de preços não funciona numa economia de mercado, mas não é esse o único mecanismo que o presidente da República tem para evitar que as pessoas passem fome e fiquem sem nenhuma renda. O governo diz que vai resolver esse problema, mas até agora não apresentou nenhuma solução. Isso é um problema, porque nós estamos nesse momento numa situação onde talvez não haja mais como voltar atrás. A inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nos últimos 12 meses está nos 2 dígitos, 10,25%. É a primeira vez desde a implantação do Plano Real que chegamos a uma inflação de 2 dígitos nos 12 meses que antecederam a medição feita pelo IBGE. E isso é um indicador de um problema que o brasileiro comum já sentiu no bolso. É um indicador que os preços estão corroendo o salário do trabalhador, que está sem aumento há mais de 3 anos, que está perdendo o poder de compra mês a mês. E isso está sendo sentido pelos mais pobres nos alimentos, pelos mais ricos no preço do combustível e de outros serviços que só os mais ricos podem acessar, como as passagens aéreas, por exemplo. Mas os mais pobres, que precisam simplesmente comprar comida para comer, esses estão vendo que o salário está perdendo completamente o poder de compra. E os alimentos estão cada vez mais caros. Eu estou falando dos empregados, daqueles que têm renda. Mas as pessoas que estão sem renda e que estão dependendo, primeiro, de atividades informais, alternativas, ou de ajuda do governo ou dos governos, essas pessoas estão numa situação de miséria. E a fome está batendo a porta do brasileiro e da brasileira. Uma fome que parecia já resolvida, um problema que já parecia superado, mas que voltou com toda a força depois do impeachment de Dilma, do governo de Temer e agora do governo de Bolsonaro. O problema da fome é um problema grave. Já aumenta significativamente o número de pessoas presas por furto famélico. Esse roubo que é feito pelas pessoas que estão passando fome. Esses dias uma mãe foi até o Tribunal de Justiça
para conseguir um habeas corpus e não ser presa por ter furtado no supermercado. Acabou que o Ministério Público voltou atrás. Mas, no momento, a chance de começarem a acontecer saques a supermercados, principalmente nas regiões mais pobres e mais atingidas pelo problema da miséria, nós estamos no limiar disso acontecer, principalmente com a demora do governo de apresentar um auxílio emergencial ou prorrogar o auxílio emergencial. Vai pagar a última parcela, as pessoas já receberam, e depois disso, o que vai ter? Sem nenhuma ajuda do governo, só o Bolsa Família vai conter as pessoas, vai impedir as pessoas de furtarem para comer, e isso muito provavelmente será o grande problema a ser enfrentado nos próximos meses. Não se trata de um problema à distância. Os sinais estão aí. Não vê quem não quer. Basta observar a história do Brasil. Sem que haja uma rede de proteção social para atender as pessoas que estão em situação de miséria e fome, haverá um aumento de furtos, haverá um aumento da criminalidade e também é possível que voltem a acontecer, né, saques a supermercados, como já aconteceram pelo Brasil durante períodos da nossa história que nós achávamos que não veríamos novamente, mas que estão aí a nos desafiar. A inflação galopante, o dragão da inflação, que engole o salário logo depois que você recebe. Cada dia que passa, o dinheiro vale cada vez menos. E o governo, que deveria apresentar um plano econômico para resolver essa crise, diz que a responsabilidade não é dele, é dos prefeitos e dos governadores, culpa-os pelo problema e diz que vai privatizar a Petrobras, mas a solução para o problema hoje não tem. Veja aí a entrevista completa do presidente, ou pelo menos o trecho, porque a entrevista foi muito longa. Eu separei o trecho de 10 minutos que o presidente fala sobre a economia do país e se irrita com a pergunta do pastor vereador, seu aliado, que simplesmente queria saber o que dizer ao povo que cobra uma solução do presidente da República. Se nada tivéssemos feito, a inflação teria triplicado. Basta ver como está no resto do mundo. Não só a inflação, como o desabastecimento. Fizemos muito, então, nesse sentido. Falei para você no início do programa. Estamos aí, temos pela frente a crise dos fertilizantes. Vai reduzir a produção mundial de alimentos. Durante a pandemia, com o Fique em Casa, acredite, se consumiu mais no mundo. E quando você consome mais e a produção não acompanha, porque quase todo mundo ficou em casa, vem a inflação atrás disso. A inflação do gás no Reino Unido, nos últimos 2 meses, bateu 300%. Na Europa toda, foi acima de 100% a inflação no gás. Os combustíveis, gasolina, diesel, também a mesma coisa. Então, esse problema está aí. Você não consegue produzir mais alimentos, mais carne de uma hora para outra. Isso demora. A Argentina está tentando combater aí o preço da carne. Então, você que está nos ouvindo, né? A carne está cara? Está cara. Na Argentina está cara? Está cara. Mas diminuiu bastante o preço. Agora, sabe por quê? O governo da Argentina tabelou o preço. Eu pergunto a você, você gostaria que eu tabelasse o preço do filé mignon a R$30 e do contrafilé a R$15? Você gostaria disso? Se eu fizer isso, em algumas semanas você pode até comprar carne nesse valor. Quando acabar a carne que está nos frigoríficos por aí, ela vai faltar. Aí você vai poder comprar apenas no câmbio negro.
E não vai ser o preço que está hoje em dia, vai ser 3, 4, 5 vezes o preço que está aí. Você não regula o mercado com uma caneta, tá? Como a Argentina fez agora. Já fizemos isso no passado, vocês lembram do Plano Real? Tivemos outros momentos de tabelamento aqui no Brasil. Como é que você combate isso? É produzindo mais. A Caixa Econômica Federal agora virou parceira do Banco do Brasil no financiamento para o homem do campo. É estimulando a agricultura familiar. Por exemplo, fugiu o termo aqui, mas hoje em dia o agricultor familiar pode vender só até R$20 mil por ano para o Ministério da Educação. Nós vamos pelo menos dobrar esse valor. Ontem, quando estava em Miracatu, distribuindo título de terra ao pessoal que integrava o MST no passado, demos essa notícia para eles. Isso vai valer para o Brasil todo. Então, o pequeno agricultor que tem ali 1 hectare, 2, 3 hectares, ele vai produzir e fala assim, pelo menos eu vou ter uma válvula de escape aqui, vendendo para o governo federal R$40 mil por ano. É uma ajuda, o resto ele vende em outro local. Então, ele está fazendo isso. A questão dos combustíveis, eu tenho falado. Você tem que saber quanto custa o preço do combustível lá na refinaria, né? No caso o diesel, a gasolina, ou na usina aí, no caso do álcool. Você sabe quanto custa? Você sabe quanto é o imposto federal em cima destes combustíveis? Eu digo para vocês, o imposto federal é o mesmo valor desde janeiro de 2019. Valor, não é percentual. Nós não aumentamos o imposto de gasolina e do diesel. Você sabe quanto é o ICMS no seu estado? Que é o imposto estadual? É um percentual fixo. E toda vez que varia o preço do combustível, apesar do percentual ser fixo, né, ele equivale a mais dinheiro para o governador. Isso é uma verdade. Ele não incide o ICMS em cima do preço da refinaria ou preço da usina. Ele incide em cima de tudo, inclusive a bitributação em cima disso. O ICMS incide em cima do imposto federal, em cima da margem de lucro do dono do posto de combustível, em cima das distribuidoras. Ontem o Congresso, a Câmara, aprovou um projeto, tá, que eu mandei um projeto para lá, aprovou, modificado, não era o que eu queria, mas vai ajudar, uma vez passando no Senado, a previsão é de baixar em média 7% os preços do combustível no Brasil. É a previsão, mas é para baixar muito mais. Então, quando você tiver conhecimento desses valores que eu te disse, você vai poder criticar. Você pode ver, eu posso interferir na Petrobras? Posso, mas não devo. Se interferir, vou responder por crime de responsabilidade. Eu posso baixar a gasolina para R$3 um dia, falar na bomba é R$3. Até posso fazer isso. Mas é crime de responsabilidade. E o que a gente faz o tempo todo? Primeiro, o trabalho de esclarecimento junto a vocês. O preço do combustível não está alto agora, sempre esteve alto. Eu lembro meu tempo de garoto. Agora, a Petrobras tem autonomia para isso. Ela é uma empresa de economia aberta. Ela está na Bolsa de Valores do mundo todo. Uma interferência aqui, arrebenta lá. E outra coisa, nós ainda, acredite, né? Nós dependemos de diesel e gasolina importados. Porque aquelas 3 refinarias que aquele governo, né, o Lula, começou a fazer, 2 no Nordeste e uma aqui no Sudeste, começou e não terminou. O prejuízo ultrapassou a R$200 bilhões. E essas 3 refinarias ficaram aí nos escombros. Nunca se refinou um barril de petróleo. Então, nós dependemos de importação. E o preço lá fora está alto. Você tem que pagar esse preço, o cara não te manda. E se a gente não pagar, tem desabastecimento aqui dentro. Agora, seria bom, como seria bom se todo mundo ajudasse a economizar combustível. Seria obrigar os caras a rever o que está acontecendo. Ajudaria bastante. Agora, estamos fazendo a nossa parte. Não fugimos da nossa responsabilidade. Como você fala em gás de cozinha, está caro? Está. Média R$120. Mas aqueles 13 quilos de gás que está no seu bujão, quando sai da Petrobras, está custando em média R$50.
Pô, chega a 120, cadê por que os 70 a mais? Aí tem o frete, aí tem a engarrafadora, e tem a margem de lucro do revendedor e tem o imposto estadual do seu governador, ICMS. Você sabe qual é o imposto federal no gás de cozinha? O meu imposto é zero. Eu zerei, foi março, abril, o imposto de gás de cozinha. Zerei e assim mesmo aumentou de preço. Essas verdades, Clarissa, é que dói para muita gente aí. É muito fácil. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Tenho vontade. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer. Porque o que acontece? Eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível. Mas quando aumenta, a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha. Apesar de ter zerado o imposto federal. Coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores. Reconheço que os governadores não podem zerar o ICMS, mas a cobrança do ICMS não pode ser feita, um percentual, em cima do preço final da bomba, que toda vez que aumenta um pouco o combustível, os governadores aumentam em muito o ICMS. Essa é a verdade. Vamos reclamar com quem de direito? O valor aprovado hoje, que teve à frente o Arthur Lira, não é o projeto ideal, mas eu cumprimento o Arthur Lira porque ele conseguiu aprovar o que foi possível. Ele diminui esse ano 7% o preço do combustível, que a previsão é essa, né? Tem que passar no Senado. Quem sabe o ano que vem a gente diminua mais 7%, vai fazer a nossa parte. A gente não tem como resolver um problema crônico de décadas, de uma hora para outra. O cara não está fazendo nada. O cara está aumentando o combustível. O alimento está caro. Bem, reconhecemos que você tem razão em quase tudo que você fala, mas também direcione as suas críticas para quem de direito. O prefeito, na ponta da linha, ele pode aumentar seu IPTU, acertado com a Câmara Municipal. E muitas vezes, quando ele aumenta, o pessoal culpa a mim. O que eu tenho a ver com o IPTU? Na ponta da linha, que é majorado por alguns prefeitos. É a mesma coisa com o ICMS. Em plena pandemia, que não acabou ainda, né? O governador de São Paulo, por exemplo, aumentou o ICMS de quase tudo, inclusive de combustíveis. Então, o conhecimento por parte do povo é a arma que ele tem para lutar por dias melhores. Porque se ele não criticar a pessoa certa, cada vez vai manter ou botar pessoas erradas no poder. Você viu aí a entrevista, né, o trecho da entrevista do presidente a essa emissora de Pernambuco, falando sobre a economia do país, sobre a inflação, sobre o preço da gasolina, e dizendo que pretende privatizar a Petrobras, além de culpar governadores e prefeitos pela alta dos preços. Eu sou Arquimedes de Castro, esse é o Laboratório de Comunicações. Deixe o seu like, os seus comentários e suas críticas e compartilhe esse seu conteúdo com seus amigos aqui na internet. Um grande abraço e até a próxima.